Gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre as propriedades físicas dos nossos compostos orgânicos. Mas se ficou alguma dúvida, alguma coisa em relação à nomenclatura, podem me pedir, porque vocês vão vendo que a nomenclatura é um assunto que a gente continua, tá? Então, assim, a gente vai ver a nomenclatura daqui até o final do ano. Então, se tiver alguma dúvida, algum problema com nomenclatura e com o nome de ramificação, podem pedir que a gente volta sem problemas, ok? Bom, quando a gente pensa, então, nessas nossas propriedades, propriedades físicas, a gente está se referindo ao que exatamente, tá? Então, a gente vai estar se referindo à solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Basicamente, a gente vai falar de solubilidade e ponto de ebulição. Isso a gente vai falar para todos os nossos compostos. Absolutamente todos os compostos que a gente for analisar a partir de agora, a gente vai estar relacionando essas nossas propriedades físicas, tá? Quando a gente pensa nessas propriedades físicas, a gente está pensando na força que as nossas moléculas e que os nossos átomos eles ficam unidos, tá? Sempre que a gente pensar nisso, a gente vai estar pensando, então, nessas forças intermoleculares, tá? Se vocês lembrarem, a gente tem 3 forças intermoleculares, tá? Ou simplesmente interações de Van der Waals, tá? Então, o nomezinho a gente chama de forças intermoleculares, que também podem ser chamadas de Van der Waals, tá? São 3. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio, tá? Essas 3 interações são elas que vão determinar pra gente a intensidade que os nossos átomos e as nossas moléculas elas ficam unidas, tá? A força que a gente tem exatamente ali, tá? Quando a gente pensar sempre nessas interações, a gente precisa ter bem claro, antes disso, o conceito de polaridade de uma molécula. A gente estudou isso lá no primeiro ano, mas eu vou retomar com vocês para ficar bem claro, tá? Quando a gente pensa em polaridade, a gente está pensando na formação de polos em uma molécula. Esses polos, eles podem ser positivos ou negativos, ou simplesmente a minha molécula não ter nenhum desses nossos polos, tá? Quando a gente fala, então, que ela é uma molécula apolar, significa que a gente não tem nem um polo positivo, nem um polo negativo definido nessa nossa molécula, tá? Quando a gente pensa numa molécula que é polar, significa que a gente tem sim polos bem definidos, ou seja, elementos que tendem a ficar positivo ou negativo, tá? Como que eu sei quem tem essa tendência ou quem não tem essa tendência? Sempre olhando a minha eletronegatividade. Então, observem quantos conceitos a gente vai trabalhando nessa aula, tá? O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair os elétrons para eles, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente vai estar se referindo basicamente ao elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica. Então, eu peguei aqui uma tabela periódica. Então, como que eu vou analisar essa tabela periódica? Deixa eu só ajeitar aqui. Isso mesmo. Sempre eu tenho aqui a minha eletronegatividade, o meu elemento mais eletronegativo é o flúor, tá aqui, tá? Então, sempre quanto mais próximo o meu elemento estiver, mais eletronegativo ele vai ser, tá? Mais próximo do flúor. Como que cresce essa minha eletronegatividade? Ela cresce da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, gente, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quando vocês olham para a tabela, quando eu mostro para vocês, fica o contrário, tá? Então, não criem pânico. Sempre a gente vai ter que o elemento mais eletronegativo ele é o flúor. Então, por isso que a gente sempre vai ter que observar onde que estão esses nossos elementos, tá? Quando esses meus elementos eles forem o mesmo, ou seja, os exemplos que eu tenho aqui, H2, N2, O2, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, a gente não tem diferença de eletronegatividade, consequentemente, ela é uma molécula apolar. Então, eu não tenho diferença nessa eletronegatividade. Ao contrário, quando eu tenho, então, diferenças de eletronegatividade, e aí sim eu tenho moléculas polares. Vou colocar o vídeo aqui e eu vou comentando com vocês sobre esse vídeo, tá? As ligações químicas em moléculas diatômicas compostas por 2 átomos idênticos são apolares. Como os átomos de cada molécula têm a mesma eletronegatividade, a ligação não é polar e o momento de dipolo é zero. Esse nosso momento de dipolo, gente, nada mais é do que como se fossem as forças que a gente tem lá na física, tá? Então, pelo fato de ser a mesma molécula, de ser os mesmos elementos químicos, a gente não tem diferença de eletronegatividade. Então, a força, ou seja, não tem um elemento que está puxando mais os elétrons um para o outro. Por isso que nosso momento de dipolo é igual a zero, tá? Agora eu vou colocar outro que vai mostrar quando a gente tem esse momento.
As ligações químicas em moléculas diatômicas formadas por átomos diferentes são geralmente polares. Quanto maior a... Geralmente significa que a gente tem exceções, tá, gente? Então, se eu tiver elementos, não é porque eu tenho dois elementos químicos lá que, já fechou, ela é polar. Não, nem sempre, tá? Diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais polar é a molécula. Por exemplo, o fluoreto de hidrogênio e o cloreto de hidrogênio têm momentos de dipolo de 1,92 e 1,08 dBAs, respectivamente. Então, ali a gente consegue identificar que o HF ele é mais eletronegativo do que o HCl. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade que a gente tem ali, a diferença de eletronegatividade que a gente tem naquela molécula é maior do que na outra, tá, gente? Voltando, então, para as nossas interações, a gente tem as três, então. Então, eu quero que vocês vão grifando algumas coisinhas lá. Então, as interações de polo instantâneo e de polo induzido ocorrem em todos os átomos, sejam elas polares ou apolares. Basicamente, a gente associa ela a substâncias apolares, tá? Porém, é importante que a gente saiba que elas também estão presentes lá em substâncias polares. Porém, pelo fato de elas serem muito menores do que as outras interações, elas ficam esquecidas, tá? Mas elas também existem nas outras, tá? Elas são a interação mais fraca que a gente tem. Por que elas são a interação mais fraca do que a gente tem? Porque ela forma o que a gente chama, então, de um dipolo induzido. A gente tem lá dois átomos que não têm diferença de eletronegatividade, então eles não têm tendência a formar um polo positivo e um polo negativo. Mas em um determinado momento, é como se a aproximação deles fizesse com que os nossos elétrons sofressem uma pequena modificação e, consequentemente, a gente consegue fazer a união desses nossos átomos, tá? Quando a gente tem, por exemplo, H2, a gente pode pensar que um desses nossos átomos de hidrogênio, proporcionalmente, ele fica com um dipolo, momentaneamente movimenta-se os elétrons, uma parte desse nosso átomo adquire uma carga, vem um outro átomo que vai então ser atraído, mas a gente não tem essa polaridade, ou seja, a gente não tem esses polos bem definidos. Esse movimento ele é praticamente instantâneo, por isso que a gente chama de dipolo instantâneo e dipolo induzido, e ele é induzido justamente pelo fato desses nossos átomos eles buscarem essa estabilidade, tá? Mas se eu olhar para essas minhas moléculas, elas não têm lá uma parte positiva e uma parte negativa. Por isso que a gente fala que elas são momento de dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Se vocês olharem, a gente tem aqui molécula de CO2 e CH4. Então, observem que não é só moléculas que têm obrigatoriamente o mesmo elemento químico. Aqui a gente tem o carbono e o oxigênio. Isso daqui, apesar de a gente ter o oxigênio com uma diferença de eletronegatividade maior do que do carbono, pela geometria molecular, a gente tem que essa molécula aqui ela é apolar. Se a gente for comparar lá o CH4, acontece pelo mesmo motivo, tá? Pela questão da geometria molecular, pela forma com que esses átomos ficam no espaço, a gente tem então que eles tem uma molécula que vai fazer com que elas fiquem apolares, beleza? Bom, essa nossa dipolo instantâneo e dipolo induzido, muitas vezes ela é chamada então de força de London, tá? Então, normalmente aparecem como sinônimos, é importante que vocês lembrem que dipolo instantâneo e dipolo induzido também pode ser chamado de dispersão de London, ok? E o que eu quero que vocês grifem aqui, ó, o resultado é uma fraca atração entre as moléculas. Então, essa daqui é a nossa força intermolecular mais fraca que a gente tem, tá? Aí a gente vai para a nossa segunda interação intermolecular, ou força, tá, gente? Eu sempre uso como sinônimo que elas são, tá? Essa outra nossa força intermolecular é o dipolo-dipolo. Então, peraí. Aqui a gente já tem a formação de dois polos, tá, gente? Então, normalmente acontece entre moléculas polares e elas podem ou não serem da mesma substância. Então, quando a gente pensar lá numa molécula polar, a gente vai estar pensando em moléculas que têm diferenças de eletronegatividade. Então, se vocês observarem, o HCl, a gente já tem a formação de momentaneamente de polos positivos e negativos. Nesse caso aqui, o nosso Cl ele é o negativo porque ele é o mais eletronegativo, ou seja, ele atrai mais os elétrons. Então, por isso que ele fica com uma carga parcial negativa. Enquanto o nosso hidrogênio, ele fica com uma carga parcial positiva. Então, quando a gente pensar lá em dipolo-dipolo, a gente vai estar sempre pensando em moléculas que são polares, tá?
Se a minha molécula for polar, é provável que ela faça dipolo-dipolo, beleza? E a nossa última é a nossa ligação de hidrogênio. Então, a nossa ligação de hidrogênio, ela também acontece em moléculas polares, porém, a gente tem o hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, ela está ligada diretamente nesses três elementos mais eletronegativos, tá? Tem que ser obrigatoriamente a esses e o hidrogênio tem que estar ligado direto a eles. Se o hidrogênio não estiver ligado diretamente a eles, isso daqui não é uma ligação de hidrogênio, tá? Essa nossa ligação de hidrogênio é a nossa interação mais forte. E isso acontece principalmente pela diferença de eletronegatividade que a gente tem entre o hidrogênio e esses três elementos químicos aqui, nitrogênio, oxigênio e o nosso nitrogênio, tá? Então, essas aqui a gente já consegue identificar. Então, fica quase fácil da gente lembrar. Molécula apolar fica de polo instantâneo e de polo induzido. Molécula polar pode ser ou ligação de hidrogênio ou dipolo-dipolo. Faz por eliminatória. Ligação de hidrogênio, eu tenho que ter hidrogênio ligado ao FON. Caso eu não tenha, eu não vou ter, então, essa interação de hidrogênio. Beleza? Bom, eu vou mandar depois um mapinha mental para vocês, recapitulando tudo aquilo ali. Eu acho que fica bem simples e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá, gente? Quando a gente pensar nessas nossas propriedades físicas, a gente precisa ter algumas informações bem claras na nossa cabeça, tá? A gente começa analisando os hidrocarbonetos e depois a gente vai para os nossos outros compostos, tá? A primeira propriedade que a gente vai compreender é a questão da solubilidade, tá? Quando a gente pensar na nossa solubilidade, o que a gente precisa sempre lembrar é essa regrinha aqui, ó. Substância polar tende a se dissolver em substância polar e substância polar tende a se dissolver em substância polar. Ou simplesmente semelhante dissolve semelhante. Eu não consigo dissolver lá uma substância que for polar em uma apolar. É só a gente pensar, eu consigo dissolver óleo na água? Não. Isso acontece por quê? Porque a água ela é uma substância polar, enquanto o óleo ele é uma substância apolar. Se a gente for pensar lá no petróleo, o nosso petróleo ele é uma substância apolar. Ele vai se misturar com mais facilidade na água ou no óleo? No óleo, simplesmente pelo fato deles serem semelhantes, eles apresentarem então as mesmas propriedades. Quando a gente pensa nessa propriedade, a gente vai estar diretamente relacionado a essa característica, ok? E aí, a segunda propriedade que a gente tem é a questão do ponto de fusão e o nosso ponto de ebulição. Basicamente, a gente pode pensar em ponto de ebulição, porque a relação ela é sempre a mesma, tá? Quando a gente pensa lá em hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, eu não posso ter ramificação, a gente vai seguir essa nossa regrinha aqui. Quanto maior o número de átomos de carbono em uma cadeia, ou seja, quanto maior a massa molar, maior o nosso ponto de ebulição. Então, gente, quando eu comparar lá cadeias que forem normais, a gente vai seguir essa regrinha. Quanto maior a nossa cadeia, maior o ponto de ebulição. O que significa ter maior ponto de ebulição? Significa que a temperatura para eu sair do estado líquido e ir para o gasoso, ela tem que ser mais elevada do que em uma situação normal, tá? Então, isso daqui é bem relevante da gente pensar. Aqui tem um quadro que comprova bem isso que eu estava falando para vocês. Então, olha lá. Um átomo de carbono, temperatura de ebulição menos 161. E assim sucessivamente. Não sei se ficou bem claro uma coisa, mas eu vou relembrar vocês, tá? Esses nossos hidrocarbonetos, todos os nossos hidrocarbonetos, eles são moléculas apolares. Então, aqui a gente está comparando só hidrocarboneto com hidrocarboneto. Quando a gente for comparar lá o hidrocarboneto com o aldeído com acetona, a gente vai ter que voltar e observar lá essas nossas características, ou seja, as nossas forças intermoleculares. Nesse momento, a gente vai olhar apenas essas características de tamanho de molécula. Beleza, gente? Quando eu tenho uma cadeia ramificada, a nossa característica ela vai mudar um pouquinho, tá? Então, observe. Em hidrocarbonetos com cadeia normal, com os de cadeia ramificada, que tem a mesma massa molar, tem-se compostos de cadeia normal apresentam pontos de ebulição mais elevados do que a ramificação. Então, como assim? Ficou confuso? Calma. Quando a gente tem aqui, ó, uma cadeia normal, uma cadeia com uma ramificação e aqui uma cadeia com duas ramificações. O que a gente tem em comum nesses nossos compostos, tá? A nossa fórmula molecular.
Todos eles têm 5 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Consequentemente, a nossa massa molar é a mesma, porque é a mesma fórmula molecular. O que a gente tem de diferença entre eles, tá? As temperaturas de ebulição. Então, observe, cadeias normais têm ponto de ebulição maior do que cadeias ramificadas. E quanto maior for o número de ramificações, menor vai ser a nossa temperatura de ebulição. Então, aqui que eu só tenho uma ramificação, 28 graus Celsius. Aqui que eu tenho duas ramificações, 9 graus Celsius. Então, cadeia normal, maior ponto de ebulição. Conforme eu for aumentando essa minha quantidade de ramificações, o meu ponto de ebulição ele vai diminuindo. Então, olha só, gente. Quando a gente pensar nessa questão de ramificação, a gente vai ter que olhar lá a nossa superfície da nossa molécula. O que é a superfície? É o espaço que ela vai ocupar, tá? Quando a gente pensar nessa superfície, a gente vai estar pensando no tamanho dessa nossa molécula. Então, a apostila trouxe até aqui um esqueminha que fica bem simples a gente pensar. Uma cadeia normal, ou seja, que não tem ramificação, ela ocupa um espaço maior do que uma cadeia que está ramificada, tá? Por quê? Porque a ramificação faz com que ela fique mais compacta, mais próxima aos nossos átomos, tá? E quanto maior for essa superfície de contato, mais forte vai ser essas nossas interações e, consequentemente, maior vai ser a energia necessária para a gente romper. Quando a gente pensa nisso, significa que eu tenho que aumentar mais a temperatura e, consequentemente, meu ponto de ebulição ele vai aumentar. Por isso que, quanto maior a quantidade de ramificações, menor o meu ponto de ebulição, tá? É uma regra, isso sempre vai acontecer. Quando eu estiver comparando mesmo massas moleculares e quando eu estiver comparando mesmo grupo funcional. Ou seja, nessa situação aqui, a gente está olhando só para os hidrocarbonetos. Quando eu for comparar lá com álcool, aldeído, acetona, qualquer outra coisa, aí vai mudar um pouquinho isso daqui. Mas nesse momento, quando a gente pensa lá em hidrocarbonetos, é importante que a gente saiba o quê? Quando aumentei a minha ramificação, eu também vou mudar meu ponto de ebulição. Ou seja, aumentei ramificação, diminuí ponto de ebulição. Beleza, pessoal? Que é isso daqui, tá? Quanto maior a área superficial entre as moléculas de um composto, mais intensas as interações moleculares, portanto, mais alto o nosso ponto de ebulição. Beleza? Façam os exercícios, qualquer coisa a gente conversa. Beijos, tchau!